Bom dia, Sara. Bom dia. Ana Cláudia, eu quero te ver hoje, hein? Sara, também quero te ver. Marcela, minha condição tá precária. Ai, meu pai, quem tá... Ó, gente, nem vou falar da minha noite para vocês, não, tá? Vou fazer de conta que tá tudo perfeito, plena, ó, pleníssima. Até que hoje eu tô menos cara de bolacha nesse negócio, acho que é a luz aqui. Cíntia, bom dia. Deixa eu ir lá no grupinho de vocês. Sara, já falei. Cadê? Camila. Diana, bom dia. Diana é igual a mim. Põe a cara para jogo, né, Diana? Ih, tá nem aí para a hora do Brasil. Ai, gente, eu pareceria assim na escola mesmo, dá nada não. Eu tô com aquela cara de todo dia mesmo, que vocês já estão careca de ver. Amanda, tô com saudade de você. Você não deixa eu ver você. Nenhuma vez eu não vi. Ai, Marcela, que a minha câmera é toda errada. Gente, alguém tá fazendo alguma coisa porque eu só tô tirando o bigode, tá? E lavando a cabeça. E sobrancelha Então, tá sem fazer. Ah, vamos. Quarentena. E todo mundo vê ela de pijama, Marcelo. Você acha que alguém vai aparecer de pijama? A aula de pijama eu acho muito chique, inclusive. A gente podia fazer, né? Um dia eu vou fazer lá de casa, todo mundo de pijama. Pronto. Aula inclusiva. Queridos, vão colocando a presença no chat. Antes de começar a aula de hoje, eu preciso dar alguns recados. Primeiro recado: seguir diariamente o Alunos Book. Todo dia tem que entrar, todo dia tem atividade. A agenda de vocês bem certinha para quando voltarmos, né, corrigir tudo tranquilamente, sem ter problema, né? Outra coisa, a escola está fazendo uma campanha para aumentar o número de seguidores no canal no YouTube. Nós precisamos chegar a 1000 para poder conseguir fazer as lives pelo YouTube. E o desejo é convidar outros profissionais para estar batendo um papo com vocês, né? Nesse período que ainda nos falta. Então, o pedido é: curta a página lá no YouTube, vai lá e segue o canal da escola no YouTube, põe a mãe, o pai, o irmão, todo mundo para seguir, para chegar a 1000. Quando chegar a 1000, vocês vão ter uma surpresa. Se eu fosse vocês, eu participava dessa campanha, tá? Eu vou falar isso. Chegar a 1000, vai ter uma surpresa. Bom? Pegando o material de vocês, página 16, Unificação da Itália. Gente, vão ligar as câmeras, pelo amor de Deus. Liga para eu tirar uma foto. Vai lá. Liga. Liga, senão o Danilo me mata. Ó, daqui a pouco ele entra aí. Vai lá, todo mundo ligando. Sara, Júlia. Maria está entrando. Yuri, quanto tempo, Yuri? Que saudade. Maria, liga a câmera aí um pouquinho. Murilo. Liga só um pouquinho, só para eu registrar. Só um minuto. Até que eu tô me sentindo um pouquinho melhor hoje nesse negócio. Não tô, Bruno? Você não acha? Eu acho. Tô começando a gostar. Júlia Pessotti, Amanda. Murilo, liga isso. Olivier. Nádia, Flor. Elô. Gente, o Lucas não aparece aqui não, né? Não vi o Lucas nenhuma vez. Quem é Lucas? Lucas não. Que Lucas? Peraí. Quem é Lucas? Não é Lucas não, aquele menino novo que senta na frente. Já esqueci.
Ah, Murilo Murilo? Fiorotto. Murilo. Murilo. É o Murilo Fiorotto. Não, o Murilo Fiorotto tá aí, o outro. Quero ver seu rosto, Murilo. Quem nunca aparece aqui é a Amanda Caldeira. Amanda verdade. sumiu no mapa. Vamos ligar tudo. Murilo Calimã entrou, só porque eu gritei, você viu, né? Ligando Invocou. as câmeras, hello. Yuri liga de novo, Florzinha. Ô, Marcelo, tô com vergonha na minha cara. Gente, pelo amor de Deus, é 1 minuto só, 1 minutinho. Rafael também não apareceu aqui. Vinícius, cadê? Que não aparece aqui também. Ai, que bonitinho. Tirar selfie. Já registrou, Marcelo? Deixa eu registrar direito. Ai, que lindos! Pronto, acabou o sacrifício. Não fecha não, gente. Deixa eu ver. Ai, credo. Queridos, vamos lá. Acabou. Eu dividi esse capítulo em 3 momentos, né? Nós vamos encerrar esse capítulo hoje. Primeiro momento foi a França pós-era napoleônica. E aí, Napoleão III, o desejo imperial, né? Que falamos lá atrás. O desenvolvimento industrial da França, também falamos. Né? Para quem está chegando agora, colocar a presença no chat, já tem 23, só tem 13, só tem 12 presenças. Curtir a página da escola no YouTube, colocar a família toda para curtir, para chegar a 1000, ok? Vou cobrar daqui a pouquinho. A segunda aula foi sobre as ideologias do século XIX e agora a terceira aula, unificação da Itália e da Alemanha. Tudo isso está dentro de um tema só, Europa no século XIX, ok? Nesse momento que nós vamos entrar hoje, começa a encaixar alguns aspectos da nossa história, os movimentos que ocorreram lá, ok? Então, vamos lá, abrir aqui. O que aconteceu que não foi? Aqui foi. Ah, tá. Aparecendo. Tá aparecendo a página do Zoom. Uai, peraí. Foi? Apareceu? Foi. Tá. Foi. Vai aparecer na página do Zoom, não? Agora foi. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas. Vamos lá. Quando Napoleão Bonaparte formou o seu império, depois da imposição do bloqueio continental, a invasão de vários territórios, a formação original de alguns países acabou. E esses territórios ficaram divididos por grupos de influência e também por características culturais. Esse pedacinho aí que nós estamos, que está aí no material para vocês, é a Península Itálica. Nós já falamos várias vezes, desde o ano passado, vocês conhecem, né? Península Itálica, hoje, um país, Itália. Como que ela estava no século XIX? Dividida dessa forma aí, olha só. A parte laranja, o reino de Piemonte e Sardenha, daqui a pouco a gente vai falar da característica econômica deles. A parte em amarelo, né, foi anexada durante um conflito da guerra contra a Áustria. Essa parte roxa, mais clara, onde está Roma aí, a parte roxa mais escura? São as terras pontifícias, terras que pertencem à Igreja Católica desde do início da Idade Média, com as conquistas que ela obteve junto ao Império Franco, que nós falamos lá atrás, né? Essa parte em amarelo, um amarelo mais clarinho aqui embaixo, foi a região anexada a partir de 1860. Então, foi um território todo dividido. O que nós vamos trabalhar hoje?
Quais movimentos históricos levaram à formação de um país? A unificação de todo esse território que estava dividido e a formação da Itália, ok? Passando para o outro material aqui, a gente precisa lembrar de uma coisa. No final da Era Napoleônica, aconteceu o Congresso de Viena. Lá em Era Napoleônica, vocês fizeram uma atividade em casa que vocês tinham que produzir um texto sobre o Congresso de Viena. E vocês sabem que o Congresso de Viena, dentre outras coisas, dividiu os territórios que estavam sob o poder de Napoleão Bonaparte. Foi aí que a Itália ficou com a formação do mapa do slide anterior, ok? O norte e o noroeste da Itália era o reino de Piemonte e Sardenha, era governado por um grupo de característica liberal burguesa, ou seja, vivia o capitalismo liberal, burguesia, como falamos na aula passada. A parte nordeste, voltando no mapa, né? Aqui, volta. A parte nordeste estava sob o domínio austríaco. A Áustria conquista esse território depois do Congresso de Viena. O centro, aquela parte em roxo que eu mostrei para vocês, eram as terras pontifícias, desde muito tempo já organizada ali e administrada pela Igreja Católica. E ao sul, o reino das duas Sicílias. O único território da Península Itálica, essa parte aqui, ó, em amarelo, embaixo aqui, que era rural, de característica rural, e atrasada, porque o norte e o noroeste já viviam um desenvolvimento industrial, enquanto essa parte aqui do sul ainda estava agrícola e atrasada economicamente falando. Quais movimentos levaram a esse processo de unificação? Bom, a partir do momento que os conflitos começaram, nesse contexto de primavera dos povos, que nós falamos na aula passada, e o desenvolvimento das ideologias e aquela efervescência do século XIX, que eu disse para vocês, vários grupos de reivindicação pela unificação foram formados. Porém, cada grupo tinha uma característica diferente do outro. Na realidade, eram características e desejos diferentes, tá? O primeiro grupo que nós vamos falar aqui é o da Jovem Itália, que era comandado por Giuseppe Mazzini, que é esse senhor aí do lado em preto e branco, tá? A Jovem Itália, ela tinha um ideal liberal e republicano, ou seja, ela queria que a Itália se unificasse e tivesse um governo republicano liberal. Já os camisas vermelhas, que é esse segundo, de Giuseppe Garibaldi, e aí eu queria que vocês lembrassem que vocês já estudaram esse homem esse ano. Quem foi Garibaldi? Fala para mim. Ninguém vai falar quem foi Garibaldi? Jesus toma conta. Eu não lembro. Vamos lá, galera. Vocês fizeram o quadro do período regencial, estão lembrados? Da Guerra da Farroupilha, Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, líderes do movimento Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, durante o nosso período regencial. Pois é, Giuseppe Garibaldi luta aqui na Guerra da Farroupilha e luta lá também no processo de unificação. Ele era o líder dos camisas vermelhas. Os camisas vermelhas, eles queriam um governo republicano, porém um governo republicano com caráter popular. Então vamos dividir aqui, né? Já que o Giuseppe Mazzini queria um governo republicano e liberal e o outro um governo republicano popular, quais grupos eles atendiam? O Mazzini atendia os desejos de uma burguesia, ok? Enquanto o Garibaldi tinha o ideal mais popular, ou seja, operário, né? Camponês, ele tinha o desejo de um governo com caráter popular.
E aqui embaixo, um outro grupo, né, o grupo do Ressurgimento. Esse grupo era comandado pelo conde Camilo Gavoar, não sei como é que fala isso direito, que queria um governo monarquista, o que unia a monarquia com os desejos burgueses, né? E ele também governava uma região de lá, ele era um primeiro-ministro da região de Piemonte, e ele queria um governo que atendesse, então, os desejos dos monarquistas e da burguesia de Piemonte. Então, você percebe aqui que são 3 grupos bem distintos, né? E a gente precisa lembrar também que nesse momento que ocorreu a unificação, foi o momento em que aquelas ideias de liberalismo, socialismo, anarquia, positivismo, tudo aquilo estava se organizando. Então, esses grupos, de certa forma, vivenciaram a influência de todas essas ideologias. Porém, aqui as necessidades eram bem diferentes, né? A Jovem Itália, então, repetindo, liberal republicano, camisas vermelhas popular e republicano. Já o Ressurgimento tinha o desejo monarquista burguês. Como que as coisas foram organizadas? Como o Ressurgimento tinha apoio de monarcas, o chat é alguma coisa além da presença? O que está acontecendo? É que às vezes sua voz está travando, Marcelo. O meu tem vezes que fica mudo, do nada. Eu acho que é a conexão mesmo, gente. Vou falar mais devagar, tá? Se parar, vocês me dão um sinalzinho. Então, esses movimentos entraram em conflito, né? Uma guerra, um conflito entre esses grupos, cada um buscando anexar o território onde tinha maior representante dos grupos de interesses políticos deles. Só que o conde, o Ressurgimento, ele tinha uma força política um pouco maior, né? E consegue, com o apoio de outros monarcas de dentro da Europa, a vencer o conflito. Então, no final da unificação da Itália, é adotado uma monarquia. Então, o conde, o povo de Piemonte, vence o conflito. Essa monarquia começou com o rei Vítor Emanuel. Só que ela não atendeu às necessidades de todos os grupos dentro da Península Itálica. Ficou claro que a região que era industrializada, que tinha uma burguesia mais ativa, se desenvolveu de forma mais rápida, e a parte sul, que era agrícola, não teve tanta atenção no período de unificação e ficou extremamente atrasada e empobrecida, obviamente. E aí nós vamos perceber uma coisa. Foram anos de conflito, desejos econômicos diferentes e, de certa forma, uma vantagem de uma região frente à outra. Então, o que vai acontecer? Nós estamos aqui, né, mais ou menos na década de 60, 70, no século XIX. Aqui no Brasil, nós começamos a viver uma crise de mão de obra por conta do fim do tráfico negreiro em 1850. O custo para comprar um escravo aumenta, e aqui nós vamos vivenciar aquela ideia que estudamos no capítulo passado, da imigração subsidiada, do senador Vergueiro. É nesse momento aqui que grupos de cafeicultores brasileiros enviam recursos para a Itália, para que esse grupo que vivia no sul, que estava passando dificuldade, tinha terra, mas não tinha recurso para poder plantar, para poder produzir, resolve, então, vir para o Brasil. Então, nesse momento aqui, há uma emigração lá, e aqui nós vamos receber esse grupo, naquele sistema de imigração subsidiada, paga pelos donos dos produtores de café brasileiros, e depois aqueles conflitos que nós estudamos, que não deu certo esse projeto,
Eles começaram a querer explorar os italianos como eles exploravam os africanos, né, quase na mesma condição. Eles não aceitaram isso, muitos saíram das fazendas, migraram para outras regiões do nosso país, regiões em que o clima era muito parecido com o deles. Então, aqui nossa história vai se unir, né? Porque a Itália passa a viver um momento difícil. Só progredia uma região, a parte sul entrou em crise, tá? Há ali um atrito constante com a Áustria, que ela não aceita perder os territórios que ela tinha, né? Tirol, Trentino e a Istria, a região ali, voltando lá no mapa. Cadê Tirol? Deixa eu achar. Esse óculos aqui não tá muito... Aqui, ó. Vocês conseguem ver quando eu passo o mouse? Conseguem? Sim. Do lado do Império Austro-Húngaro aqui, ó, essa região em roxinho aqui, Trentino, Istria, eles começam um conflito por essa região também, que dura um pouco até a Itália conseguir a unificação total, né, em cima de um regime monárquico. Agora tem uma questão aqui muito importante a se falar. A Igreja Católica, ela não aceitou o processo de unificação da Itália, porque ao unificar-se, a Itália precisaria das terras pontifícias, formar um Estado pontifício. E essas terras pontifícias, durante o processo de unificação, foram invadidas e tomadas da Igreja. E aí nasce um problema muito grande. A Igreja perde suas terras que ela tinha desde a Idade Média, e não aceita, não reconhece a formação da Itália. Ela não aceita, não reconhece. O que vai acontecer aqui? Nasce essa questão romana, que só é resolvida por Mussolini lá na década de 20, com a assinatura do Tratado de Latrão, que dá à Igreja Católica a região que hoje é o Vaticano. Ok? Como que Mussolini se aproxima da igreja, então? Resolvendo essa questão. Ele doa a região onde hoje é o Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano é um estado independente dentro da Península Itálica. É o menor estado, que tem o menor tamanho, menor número populacional, não chega a 2 mil pessoas, né? Que é governado e administrado pela Igreja Católica, a maior lá dentro é o Papa Francisco. Okay? Ela surge no processo de unificação e se arrasta até Mussolini dar a região onde hoje é o Vaticano. Detalhe, a região onde hoje é o Vaticano é bem menor do que as terras que a igreja tinha antes. Vocês observaram que o pedaço que a igreja tinha aqui, essa parte em roxo aqui, é muito maior do que a região do Vaticano hoje, que é praticamente um bairro dentro de Roma, né? Bem pequeno. Não tem uma expressão territorial muito grande. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, vamos para a unificação da Alemanha. Vou mudar a página aqui. Página 18. Vamos lá. Esse mapa aqui é o mapa da Alemanha antes da unificação. Tem que mudar um negócio aqui. Antes da unificação. Tá vendo? Todo esse território aqui. Durante o período napoleônico também foi invadida. Tínhamos aí 38 estados com características culturais um pouco diferentes, mas muito desenvolvidos economicamente. É importante entender essa parte aqui da história da Alemanha, porque começa a se escrever um caminho para a Primeira Guerra Mundial em cima dos resultados da unificação da Alemanha, entendeu? Então, esses 38 estados, eles tinham características econômicas diferentes, né? Tinha parte que no século XIX se industrializa, se desenvolve muito, tinha parte rural que também era desenvolvida, a região que se produzia
máquinas. Era uma região muito próspera. Durante o período de unificação, por desejos diferentes, né, de forma de organização econômica e política, há o conflito de unificação. Então, da mesma forma que se dividiram a Península Itálica no Congresso de Viena, eles também vão dividir a Alemanha, formando aí a Confederação dos Estados Germânicos. Lá no início da Idade Média, estudamos os povos germânicos, que é o nome que nós damos àquele povo que vive no norte da Europa, ali, na região da Alemanha, Dinamarca, né? Bom, a Áustria, Prússia, esses grupos, vai falhar agora. Para mim está ruim a conexão. Vamos lá. Esses grupos se dividiam, né? O líder do grupo muito forte era a Áustria. E o líder do grupo industrial era a Prússia. Os desejos desses grupos, principalmente no que diz respeito a taxas de câmbio, de compra e venda de produtos, era diferente. Então, em 1834, para poder existir uma aproximação entre esses estados, eles resolvem criar uma união aduaneira. Vocês já devem ter estudado isso em geografia. Zollverein foi uma união aduaneira, uma espécie de acordo para facilitar o comércio entre esses estados, a fim de que todos se desenvolvessem. Só que a Áustria, ela não concorda com alguns aspectos dessa união aduaneira e fica de fora. Durante o período que ela fica de fora, a Prússia, que era vice-líder, ela não tinha o poder que a Áustria tinha no início, ela se potencializa, ela cresce. É um período de prosperidade entre esses estados que ainda não eram unificados. Como eles começam a prosperar, a se fortalecer economicamente e politicamente, e vai somando a outros fatores históricos, como a Primavera dos Povos, o nascimento do nacionalismo, né? Eram descendentes dos mesmos povos, aquela ideia de unificação para a formação de um país potente, começa a ferver, começa a nascer dentro da Alemanha também. Vocês sabem, que vocês estudaram lá atrás, que o Brasil não recebeu só italianos, nós vamos receber muitos alemães aqui nesse momento pelo mesmo motivo, né? Os conflitos que levaram ao processo de unificação, né? Quando que esse processo se unifica? Quando Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro da Prússia, líder agora, porque a Áustria ficou fora da União Aduaneira, então a Prússia ganha o papel principal, começa a buscar apoio nos estados para a unificação. Um ato muito mais inteligente, né? Eu vou ficar com 38 estados pequenos, se eu posso formar um país extremamente potente, com uma diversidade econômica, produtiva, agrícola, tudo, estava tudo perfeito para poder unificar. Só que aqui aconteceu bem parecido com o que acontecia aqui no Brasil no Segundo Reinado. Cada grupo queria puxar a sardinha para o seu lado, queria ter uma vantagem ou uma força política maior. E é por conta disso que o conflito estoura, né? Otto von Bismarck vai e pede apoio à burguesia da Prússia, à aristocracia rural, e começa a ter apoio para investir belicamente para dominar os outros estados. Esse processo de unificação foi baseado no militarismo acentuado, tá? O nome dado a essa tática. E utilizada por ele num projeto chamado Via Prussiana. Então, ele militariza o grupo que lutaria junto com ele, evita a participação popular, e é nesse momento que as pessoas começam a passar aperto, né? E aí buscar novas oportunidades, e começa um conflito, a expressão que eu coloquei até entre aspas aqui, de baixo para cima, porque os territórios foram conquistados
seguindo essa marcha, né, do norte para o sul. Ele consegue vencer o conflito, consegue anexar esses territórios, formando aí a nova Alemanha, né? Como? Olha lá, 1864, começa a Guerra dos Ducados. Prússia se une à Áustria contra a Dinamarca. Ué, mas a Áustria não estava de fora lá atrás da União Aduaneira? Sim, mas a Áustria, durante o período da União Aduaneira, ela perde muito. Então, ela se aproxima da Prússia, que estava potencializada na época, contra a Dinamarca. Então, nesse conflito, em 1864, eles conseguem anexar o Estado dinamarquês, ok? Em 1866, há outro conflito, 2 anos depois, né? Agora, a guerra era entre as duas que disputaram contra a Dinamarca lá atrás. Elas começam a disputar as regiões de influência, a Áustria e a Prússia. E aí, a anexação do território austríaco, né? Em 1870, a guerra se fecha, porque a Prússia já tinha anexado vários estados, né, desses 38, e ela queria agora anexar todos os territórios ao redor da França. A França era Estado unificado, obviamente, não estava lá sob o poder de Napoleão III, vai lá e anexa um território que pertencia à França e era um território extremamente importante neste momento. Olha o ano, 1870. Estávamos há 20 anos vivendo a segunda Revolução Industrial, ok? A Segunda Guerra também? Não lembro. Oi? Esse território causa Não estou ouvindo. Também? Ele causa a Primeira Guerra e depois a Segunda também. Ele é disputado nas duas guerras. O que acontece aqui? A Prússia, que agora é a líder, né, e vai formar o Estado alemão, ela invade o território da Alsácia-Lorena, que é uma região de divisa entre a França e a atual Alemanha. Essa região aqui era rica em ferro e carvão mineral. Exatamente o que os dois países precisavam para poder potencializar a sua indústria. Porque daqui para frente agora a Alemanha vai correr. A Prússia, então ainda a Prússia, né, que vai se unificar agora, anexa, formando o Estado alemão, com os 38 estados que existia na Confederação Germânica, mais o território da Alsácia-Lorena. Agora, preste atenção. A França também estava vivendo a segunda Revolução Industrial. É a mesma coisa você tirar do Brasil as minas de Minas Gerais. Nós não precisamos daquele minério? Eles também precisavam desse daqui. Só que aqui existe uma quantidade maior do que lá. Então, esse território e essa região foi muito disputada. Ela é a causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Porque nasce aqui um sentimento, que é o quê? O revanchismo. Os franceses, a partir do momento que a Alemanha nasce, ela passa a ser um problema para a Europa toda. E é importante lembrar isso para vocês. Como assim, Marcelo? Gente, eram 38 estados potentes. Eles se uniram formando um país. O que seria da Inglaterra e da França agora, com 38 estados formando um país? A Alemanha já nasce inimiga da Inglaterra e da França. A Inglaterra e a França, que eram inimigas tradicionais, e a gente só falou de inimizade entre esses países até aqui, elas vão se unir contra a Alemanha. Qual que é a chave da Primeira Guerra Mundial? Inglaterra, França, estão lembrados? Áustria e Hungria. O que vai acontecer aqui? A França vai criar aquele desejo de ter novamente o território da Alsácia-Lorena sob o seu poder e ela vai fazer de tudo para prejudicar a Alemanha. Tanto é que estoura logo depois ali a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, a principal consequência disso aqui é o revanchismo francês, mas a gente não pode
esquecer que é a formação de um território extremamente potente. A história da Alemanha nos mostra isso, né? Olha, a Alemanha perdeu 2 guerras. A Alemanha viveu o nazismo. E a Alemanha é um dos países mais poderosos do mundo hoje. Por quê? Porque existe uma diversidade econômica muito grande. Outra coisa que é importante lembrar, lá dentro de sociologia, Weber, a Alemanha viveu intensamente a reforma protestante. O capitalismo protestante é a base do desenvolvimento da Alemanha. Estão lembrados? Que foi lá que começaram os movimentos da reforma protestante. Então, a Alemanha é um berço desse capitalismo liberal. Ela vai perceber o seu desenvolvimento de forma mais potente. Isso começa a incomodar todo mundo. Vai incomodar. E outra coisa, ela nasce com um nacionalismo, assim, né? Forte, que lá no início do século XX vai levar aqueles movimentos que nós já estudamos no 9º ano e vamos estudar no 2º ano, se Deus quiser. Então, vamos lá, queridos. Falei da unificação da Itália. Alguma dúvida até aqui? Dúvida? Tudo tranquilo. Falamos da unificação da Alemanha, agora nós vamos voltar para a França. Por quê? Durante esse período de unificação, a França também foi vivendo os movimentos dela. Primavera dos povos, aquela confusão toda, reivindicação de direitos individuais, como eu disse para vocês na aula passada. Economicamente, Napoleão III fez muita coisa, porém, ele censurava, perseguia grupos de oposição, e durante esse período, a causa operária dentro da França começou a ganhar um corpo muito maior, porque chega dentro da França, a partir de 1848, uma força muito grande do socialismo. E é aí que nós vamos assistir a primeira experiência do socialismo no mundo. Em primeiro lugar, o socialismo foi colocado em prática, que foi na França, sim, numa experiência conhecida como Comuna de Paris. Foi um governo socialista que durou 72 dias. Uai, por que ele não foi à frente? É só você parar para pensar. Se os estados que estavam formando, se unificando, se potencializando ao redor da França, todos estavam junto com a burguesia, com a aristocracia da época, como que eles iam aceitar um governo de caráter socialista nascendo ali do lado deles? Eles não aceitaram, obviamente. E aí a comuna foi destruída. Mas foi um momento de reflexão sobre a causa também. O governo durou 72 dias. E durante esses 72 dias, eles lançaram um conjunto de leis que estabelecia a igualdade civil entre homens e mulheres. Olha só, conquistas que nós só vamos assistir de forma real a partir da década de 30 do século XX. Eles conseguem colocar em prática durante 72 dias, né? A pensão para as viúvas e os órfãos, o fim do trabalho noturno e também infantil dentro da França. Esse movimento, ele queria atender às necessidades operárias. Nós não tínhamos um conjunto de leis trabalhistas em lugar nenhum nessa época. Desde que a Revolução Industrial estourou, em 1750, que nasce esse conflito entre a burguesia e o operariado. E o operário sempre reivindicando o quê? Carga horária estabelecida, salário mínimo, licença maternidade, férias, essas coisas que hoje a gente conhece. Só que isso nunca era aceito, né? Nós não falamos do cartismo, do ludismo. Nós vamos perceber aqui uma aproximação muito grande dessa comuna com os desejos da massa. Como tudo na França foi radical, explodiu, rebeliões, pessoas na rua, aquela confusão. E ao redor, né, os países recém-formados não aceitavam. Bom, se isso estourar lá, para chegar aqui, se der certo lá, vai chegar aqui. Então, o que Otto von Bismarck, aquele da unificação da Alemanha, faz? Ele
envia um representante dele para reprimir o governo da Comuna de Paris, que era um governo republicano de caráter socialista. Ele vai e manda esse grupo deter, invade e toma o governo. Olha a fragilidade do Estado francês mais uma vez. O que eu posso lembrá-los aqui nesse momento? Que todo esse percurso fez muito bem para a história da França. O povo francês, hoje, depois de tudo que viveu, olha só o tanto de coisa que nós falamos, hein? Foi a Revolução Francesa naqueles 10 anos, depois veio a Era Napoleônica, a reestruturação política que passou por uma república, depois por uma monarquia, agora, mais uma vez, a adoção de uma república. Só que não foram movimentos de bestializados. Quando nós falamos do início da nossa república, do nosso processo de independência, nós falamos de participação popular? Não, não falamos de participação popular. Então, a França aprendeu a lutar por direitos através desses momentos de fragilidade. Eu sigo uma mulher, uma brasileira que mora na França, acho que eu até falei já dela para vocês. Chama 13 anos depois, é uma brasileira que é fotógrafa em Paris. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre como que o francês tem um jeito diferente de ligar as coisas. Por exemplo, teve uma greve do pessoal que recolhe lixo em Paris lá, porque eles reivindicaram coisas ao Estado, o Estado simplesmente não atendeu. Então, eles pararam de recolher o lixo. Quando a população começou a perceber que o lixo estava acumulando, ao invés de ir contra a greve dos catadores de lixo, eles pegaram os lixos que eles encontravam pela rua e fecharam o acesso aos metrôs, para que as pessoas não conseguissem circular, para aquilo ali começar a incomodar o Estado começar a tomar providência. Então, há uma ideia de nação diferente da nossa, que quando a causa é justa, eles se unem. Eu acho que essa construção histórica, apesar de todas as dores, o radicalismo, o sofrimento, as marcas que serão eternas, assim, passou uma ideia de identidade, de nacionalismo diferente, né? Não é difícil você perceber movimentos. Eu estou lembrando agora daquele último dos jalecos fluorescentes lá, da questão dos táxis e transporte público, e que o povo se uniu porque os impostos estavam aumentando. Quer dizer, existe uma visão, existe uma visão diferente sobre a nação mesmo, o grupo, né? Porque no nosso país, infelizmente, há uma divisão muito grande. Essa divisão é que provocou e provoca todos os movimentos que nós estamos vivendo até agora. Eu estou travada para todo mundo? Mais ou menos. Depende da hora. Deu para entender esse finalzinho? Mais ou menos. Deu. Se associar. Vamos ligar as câmeras de novo. Manuel, já almoçou? Não vi você. Manuel almoça comigo toda quinta-feira? Vamos ligar, Yuri. Elô, deixa eu te ver, Ana. Keila, faz tempo que eu não vejo também, hein? Monique, Camille. Yuri tá do jeito que gosta lá. Eita. Vamos, Murilo. Eu venho para a escola. Marcelo. Eu venho para a escola para gravar as aulas por conta do barulho, da confusão lá em casa, né? Mas eu acho que aqui eu vou ter que buscar outro lugar, porque tá caindo toda hora a conexão. Queridos, terminou, faltam 2 minutos, o Alex vai entrar aqui agora, que a próxima aula é dele. Queria desejar um bom final de semana para vocês, pedir, né, que passe no Alunos Book, mantenha aquilo ali atualizado.
Vão lá na página da escola no YouTube, curte e coloca a família toda para curtir. Tá bom? Não pode esquecer. Se chegar a 1000 lá, vocês vão ter uma surpresa. Beleza? Precisa chegar a 1000 para a gente trazer professores de fora para poder falar com vocês. Ok? Por lá, pelo YouTube. Bom final de semana. Beijinhos. Fiquem com Deus. Pra você também, Marcelo. Até Vai ser um semana sorteio do iPhone X. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau, amor. Ah.